Olá! Que bom ter você aqui para a gente conversar sobre teologia pastoral. Olha, esse é um campo de estudo que eu diria que é absolutamente vital. É, de verdade, a espinha dorsal de uma liderança de igreja que funciona, uma liderança saudável. O nosso objetivo hoje ele é bem direto, bem claro. A gente vai construir juntos uma base sólida, sabe? Totalmente firmada nas escrituras, para entender o que de fato significa ser um pastor segundo o coração de Deus. Nós vamos mergulhar fundo nisso, viu? Desde o chamado lá na eternidade, o chamado divino, até os desafios bem práticos do dia a dia. A ideia aqui é a gente conseguir enxergar essa conexão poderosa que existe entre líderes saudáveis e, claro, como consequência, igrejas saudáveis. Vamos começar essa jornada? Bom, para guiar a nossa conversa, a gente vai seguir essa trilha aqui em 6 passos fundamentais. Nós vamos começar pela base de tudo, que é a vocação. E a partir daí, a gente vai construindo o raciocínio passando pelo caráter, pelas funções práticas do dia a dia, pela vida pessoal, que é crucial, pelos perigos que existem e, finalmente, pela integridade na vida cotidiana. É uma jornada completa que vai do chamado lá do céu à realidade bem pé no chão do ministério. Então, vamos lá, nosso primeiro ponto, o alicerce de onde tudo mais vai se erguer, a vocação pastoral. Tem uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes que eu acho fantástica. Ele diz assim: a vocação para o pastorado é a mais sublime de todas as vocações. E o ponto de partida para a gente entender isso é o seguinte: o chamado para ser pastor não nasce de uma ambição humana, de um sonho pessoal, mas da soberana e exclusiva decisão de Deus. E a Bíblia reforça isso, sabe, de ponta a ponta. Lá em Jeremias 3,15, Deus diz: e vos darei pastores segundo o meu coração. Em João 15,16, Jesus é ainda mais direto: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. A iniciativa é sempre, sempre dele. O ministério não é algo que a gente busca e conquista, mas algo que a gente recebe pela graça. E entender isso tem implicações, nossa, gigantescas. A primeira delas é que a porta de entrada para o ministério é a humildade. Por quê? Porque o chamado não se baseia em mérito nenhum nosso. Pense em Jeremias, que se achava uma criança, ou em Paulo, que se via como principal dos pecadores. E a segunda implicação é que esse chamado é específico. Deus não só chama, ele equipa e designa a missão. A pergunta crucial nunca é: eu quero ser pastor, mas sim: Deus me chamou para ser pastor? E esse chamado precisa de uma confirmação dupla, fundamental. A convicção interna que o Espírito Santo gera no coração e o reconhecimento externo da igreja do corpo de Cristo. Então, para a gente fechar essa primeira parte, vamos resumir os pontos principais. A ideia central aqui é muito clara. Primeiro, a vocação tem uma origem divina. Ela não vem de nós, ela emana da soberana vontade de Deus. Ponto. Segundo, ela é baseada na graça, ou seja, a escolha não tem nada a ver com mérito, o que de cara já nos coloca num lugar de total humildade. Terceiro, é um chamado específico. Deus não só chama, ele capacita e aponta a direção da missão. E por último, isso muda tudo, né? O ministério deixa de ser uma profissão para ser um serviço sagrado. Entender isso, gente, é a chave de tudo. É nesse alicerce que o ministério eficaz se constrói. Ok, a gente já entendeu que o chamado é divino. A próxima pergunta lógica é: que tipo de pessoa Deus chama? E olha, a Bíblia é surpreendentemente clara sobre isso, especialmente em textos como 1 Timóteo, capítulo 3, e na carta a Tito, capítulo 1. E o que chama a atenção é que o foco não está em habilidades, em carisma, em formação acadêmica, mas de forma quase obsessiva no caráter. A pergunta central que a Bíblia faz não é o que o pastor faz, mas sim quem o pastor é. A qualificação fundamental, aquela que meio que engloba todas as outras, é ser irrepreensível. E o que isso quer dizer? Quer dizer ter uma vida íntegra, uma vida que valida a mensagem que é pregada. Não é perfeição, mas é consistência. Vamos dar uma olhada agora em como essa integridade toda se manifesta nas diferentes áreas da vida de um líder. E antes da gente prosseguir, um detalhe importante. O Novo Testamento usa 3 termos quase como sinônimos para descrever essa função: bispo, que vem do grego episkopos e foca na ideia de supervisão; presbítero, presbíteros, que destaca a maturidade espiritual; e pastor, poimen, que ressalta o cuidado, o pastoreio do rebanho. São, na verdade, 3 ênfases diferentes para o mesmo e único ofício. Como a gente pode ver aqui, esse caráter se manifesta em 4 áreas que são cruciais. Tudo começa com o fundamento: ser irrepreensível. De novo, não é ser perfeito, mas é ter uma integridade que ninguém pode questionar, sabe? Sem pontas soltas na vida. Isso se desdobra no domínio pessoal, que a Bíblia detalha como fidelidade moral, temperança, autocontrole em todas as áreas, desde o temperamento até as finanças. Em seguida vem o que eu chamo de teste de fogo, a liderança familiar. A lógica bíblica que é implacável. Se alguém não consegue governar bem o próprio lar, como é que vai cuidar da igreja de Deus? A casa é o primeiro campo de provas.
E, por fim, o testemunho público, que inclui a hospitalidade, a capacidade essencial de ensinar a verdade com clareza e um relacionamento saudável com o dinheiro, livre de qualquer avareza. Certo, já entendemos a vocação e o caráter. Mas e na prática? O que um pastor faz no dia a dia? O ministério vai muito, mas muito além de pregar aos domingos. É uma tarefa multifacetada. Exige que o líder desempenhe diversos papéis, todos eles cruciais para a saúde do rebanho de Deus. O pastor precisa ser um verdadeiro polivalente, um especialista em gente e, ao mesmo tempo, um especialista em teologia. Vamos explorar agora as 5 principais funções que a Bíblia atribui ao pastoreio. É exatamente aqui que a teologia mais profunda encontra a poeira do caminho, a prática do dia a dia. E é importante dizer, cada uma dessas funções é vital. Se uma delas falta, todo o ministério fica comprometido. Este gráfico ilustra muito bem essa natureza multifacetada do pastorado. Primeiro, a função de alimentar. O pastor precisa alimentar o rebanho com a pregação fiel e consistente da palavra. Ele é, por assim dizer, o nutricionista espiritual da igreja. Segundo, ele deve proteger a igreja. Ele age como um sentinela, um guardião contra as falsas doutrinas. Como disse Calvino, ele precisa ter uma voz para chamar as ovelhas e outra para espantar os lobos. Terceiro, ele precisa cuidar das ovelhas de perto, com aconselhamento, com visitas, gastando tempo com as pessoas. Quarto, ele deve administrar a casa de Deus com ordem e sabedoria, e isso inclui saber delegar tarefas. E, por fim, tem a função difícil, mas necessária, de disciplinar, de manter a pureza da igreja, sempre com o espírito que busca restauração. Todos esses papéis são absolutamente essenciais. Bom, até agora, a gente falou bastante do chamado público, das funções que todo mundo vê. Mas nada disso se sustenta de verdade sem um fundamento sólido na vida privada. Existe uma verdade poderosa no ministério que diz o seguinte: a vida do ministro é a vida do seu ministério. A autenticidade que se vê no púlpito, ela nasce da integridade vivida em casa. É aquela área que ninguém vê, mas que Deus sonda o tempo todo. Então vamos mergulhar agora nessa esfera que, embora seja privada, é a verdadeira fonte de poder, ou de fracasso, do ministério. É aqui, longe dos holofotes, que a batalha é realmente vencida ou perdida. A saúde do ministério, como este resumo aponta, está totalmente enraizada numa vida privada bem cuidada. Isso começa com uma vida devocional que seja o combustível da alma, não apenas uma ferramenta para preparar sermões. Como disse M. Bounds, homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. Isso passa também pelo cuidado com a saúde integral, física, emocional e espiritual. Esse é um ato de boa mordomia, de responsabilidade, não é um luxo. A prioridade inegociável é a família. A Escritura é radical nisso, ao ponto de dizer que quem não cuida dos seus negou a fé. Nenhum sucesso ministerial compensa o fracasso em casa. E tudo isso converge para a integridade, a harmonia total entre o que se prega em público e o que se vive em particular. Agora, a gente precisa entrar num território um pouco mais sóbrio, mas que é absolutamente essencial: os perigos e os desafios do ministério. Ignorar esses perigos é uma ingenuidade que pode ser fatal. O caminho pastoral está repleto de armadilhas, desde as motivações erradas que nos levam a ele, até as tentações que a gente encontra ao longo da jornada. Eugene Peterson usou uma expressão muito forte. Ele falou de pastores que prostituem sua vocação, ou seja, que trocam o chamado sagrado por outros deuses, como o sucesso, dinheiro ou poder. Nós vamos olhar de frente para essas ameaças, não para desanimar, de jeito nenhum, mas para vigiar, porque estar ciente do perigo é sempre o primeiro passo para a proteção. Os perigos no ministério, eles costumam atacar em 2 frentes, como a gente vê aqui. A primeira são as motivações corrompidas. É o porquê de alguém entrar no ministério. Se a razão for dinheiro, status social, uma necessidade de afirmação ou simplesmente falta de opção, um ministério já nasce doente. Spurgeon dizia que o único motivo válido é a glória de Deus e o bem das almas. A segunda frente são as ameaças internas, aquelas que podem se desenvolver ao longo do caminho. Um coração que na verdade nunca foi convertido, a preguiça espiritual, a ganância que transforma o rebanho em negócio, o perigo terrível do pecado oculto ou a confusão teológica que leva o pastor a oferecer veneno em vez de alimento. Ambos os lados representam um risco constante para o pastor e, claro, para a sua igreja. E, finalmente, vamos falar sobre onde a teologia encontra o dia a dia da forma mais crua, talvez. A integridade de um ministro é revelada de um modo muito prático em como ele lida com 2 coisas que todos nós administramos: dinheiro e tempo.
São áreas que testam o nosso caráter de verdade, não é mesmo? Porque é fácil falar de coisas sublimes, de teologia elevada, mas o modo como a gente lida com a nossa agenda e com a nossa conta bancária diz muito, muito sobre quem nós realmente somos. É aqui que a fé se torna tangível, visível, prática. Vamos analisar o que a Bíblia diz sobre o equilíbrio que a gente precisa ter nessas duas áreas. Como este slide sugere, a integridade na prática exige equilíbrio. No que diz respeito ao sustento, o pastor tem o direito bíblico a um salário digno, como o apóstolo Paulo ordena. Não é o favor, é um princípio bíblico. Mas é preciso usar a balança da sabedoria para fugir dos extremos perigosos. De um lado, a igreja que explora seu pastor, do outro, o pastor que explora a igreja com ganância. E com o tempo, a tarefa é remi-lo, como diz a carta aos Efésios, administrando-o como um bom mordomo. Isso significa, na prática, estabelecer prioridades claras. Deus, família e depois ministério, nessa ordem, e ter a sabedoria de delegar, liberando tempo para aquilo que é essencial e que ninguém pode fazer no seu lugar. Ao final desta nossa análise, a gente consegue traçar um panorama bem completo. Vimos que o ministério pastoral é, na sua essência, uma vocação divina, soberana, não uma escolha de carreira. Vimos que ele é construído sobre o alicerce sólido do caráter irrepreensível. Ele se expressa através de múltiplas e vitais funções como alimentar, proteger e cuidar. A sua autenticidade é provada na arena da vida pessoal e familiar. É constantemente ameaçado por perigos internos e externos. E, por fim, é praticado no dia a dia com integridade na gestão do dinheiro e do tempo. O perfil que emerge de tudo isso é o de um líder servo, cujo modelo supremo, perfeito, é Cristo, o bom pastor. O grande desafio para a igreja de hoje não é apenas buscar, mas também formar líderes com este perfil, homens que, de fato, reflitam o coração de Deus em seu serviço ao rebanho. Isso nos leva a este pensamento final do reverendo Hernandes Dias Lopes. A maior necessidade da igreja hoje não são novos métodos, não são programas mais atrativos ou prédios maiores. A maior necessidade é um despertamento espiritual na vida dos próprios pastores, porque quando os líderes ardem com o fogo de Deus, a igreja se incendeia. A nossa esperança é por uma geração de pastores que amem a Deus mais do que o sucesso e que deem as suas vidas pelo rebanho de Cristo. Claro que este é um assunto que não se esgota aqui. Para quem deseja se aprofundar, a minha recomendação é a leitura de clássicos como O Pastor Aprovado, de Richard Baxter, os escritos de Charles Spurgeon e também autores contemporâneos como John Stott e John MacArthur, que oferecem uma riqueza de sabedoria prática e teológica. E para a gente encerrar, ficam estas questões para reflexão e oração pessoal. Como é que se pode discernir a diferença entre um desejo pessoal e uma genuína vocação divina? Olhando para aquela lista de qualificações em 1 Timóteo 3, em quais áreas do caráter é preciso buscar mais a transformação de Deus? A rotina atual, o dia a dia, reflete as prioridades bíblicas de Deus, família e ministério exatamente nessa ordem? E olhando para o nosso contexto aqui no Brasil, quais são os lobos e os perigos que mais ameaçam a igreja brasileira hoje? Que o Supremo Pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, nos encontre como obreiros fiéis, obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade e que não têm do que se envergonhar. Que assim seja.